Olá pessoal, meu nome é Kleber, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas, do Polo Canto Buriti. Bom galera, hoje vamos ministrar aqui uma pequena aula, falar um pouco sobre os níveis de organização de seres vivos, e suas composições, composição do indivíduo, da organização, as composições da biosfera, e vou mostrar para vocês toda ela na sua sequência correta. Bom, a primeira da organização dos níveis são o átomo, a molécula, o organoide, as células, os tecidos, os órgãos e o sistema e o organismo. Bom galera, o átomo é a partícula que forma toda a matéria existente, no caso. Quer dizer que o átomo é o que tudo que existe na Terra tem átomo, constitui o átomo, que são compostos por prótons, elétrons, e nêutrons. No corpo humano temos os átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio como exemplo, Bom, como vocês podem ver, depois do átomo, a sua sequência vem a molécula, que é formada a partir de junção dos átomos por ligações químicas, garantindo suas composições químicas, no átomo, que tem várias substâncias no átomo, que são as substâncias formadas que constituem o nosso corpo, como a água, os fósforos, o metano, além das proteínas e carboidratos, Bom, agora falar um pouco sobre o organoide, é o terceiro na sequência, que é a estrutura que desempenha a função específica, no interior da célula, principalmente na eucarionte, que é formada por compartimentos que garantem uma maior organização intracelular, E são presentes também em seres eucarióticos, que é procarionte, que é responsável pelo sistema proteico, a mitocôndria, que realizam a respiração celular, Agora vamos falar um pouco sobre as células, As células, como se pode ver aí, a célula é a menor unidade funcional de um organismo, cara. É a menor parte, As células, Maior parte não, a maior unidade formada, Funcional, porque todo nosso corpo é composto de células, Depois das células, pessoal, vem os tecidos. O tecido são várias células semelhantes, interagem entre si, formando os tecidos que desempenham uma função específica no organismo. Os tecidos são visíveis e desempenham órgãos vegetais, os órgãos dos vegetais, os órgãos dos animais, como a epiderme, E também é a nossa camada da pele, que nossa pele é um tecido, E o organismo é constituído por tecidos, órgãos, realizam funções específicas que garantem o funcionamento do organismo, como o estômago, que auxilia na digestão, o coração, que barbeia o sangue, pelo corpo. O sistema, agora vamos falar um pouco sobre o sistema, O sistema é um conjunto de órgãos que ligados entre si exercem a função vital específica, garantindo o equilíbrio do organismo e a manutenção da vida. Por exemplo, sistemas são sistemas respiratórios, que garantem as trocas gasosas, a obtenção de oxigênio, o sistema nervoso, entre outros. Bom, galera, vocês param para pensar, todas essas estruturas, ela compõem as uns outros. Por isso que ela tem a sequência é bem organizada dela, Você vê que o tecido são os formados que formam os órgãos, Os órgãos que formam o sistema, e entre si elas se completam, Agora fala um pouco sobre o organismo do indivíduo, O conjunto de sistemas que permite a formação de um indivíduo, por exemplo, um ser humano, O organismo é o que compõe o sistema que permite a formação nosso, A nossa formação. E aí entre eles vem as espécies, Que é do grupo, A espécie do grupo de organismos biologicamente semelhantes entre si
em condições naturais conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis, né? Bem, quando eu falei para vocês que elas são subdivididas em organização dos seres vivos, a espécie é a última dessa lista. Mas essa organização ela continua, né? Que vai vir a composição da biosfera, né? As composições da biosfera que são formadas pela população que vem após as espécies, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera, né? Vocês podem ver aí. Como vocês podem ver, a população. O que é a população? A população aqui é o conjunto de organismos da mesma espécie que habitam ao mesmo tempo o mesmo local do globo, que interagem entre si. Exemplo, um grupo de nativos, indígenas que habitam a mesma ideia. Isso é só um exemplo para vocês, né? Aí depois da população vem o que? Vem a comunidade, né? A comunidade é um conjunto de população diferente, né? De diferentes espécies, né? Que habitam a mesma região, habitat, ao mesmo tempo, podendo existir uma interação entre si as populações, também se chama de fatores bióticos de uma região, ou cenóbio. Exemplo, são os nativos indígenas que vivem na floresta amazônica, que é um local várias árvores e vários animais, que são espécies diferentes que convivem no mesmo habitat, né? Depois do habitat vem o que? O nosso ecossistema, né? Que é o que? São os conjuntos de comunidades, fatores bióticos, né? Fatores bióticos presentes em um local específico, além dos fatores abióticos, né? Desse local, como a luz, a temperatura da água, os nutrientes do solo, entre outros, né? O exemplo são as florestas amazônicas com todas as suas comunidades, né? Nativos, animais, vegetais, são fatores bióticos, como a temperatura acidental da chuva, água, entre outros, etc. E por derradeiro vem todo o nosso planeta, né, que são a biosfera, né? A biosfera que é o conjunto de ecossistemas que presentes no planeta Terra, onde encontra-se abriga forma de vida, toda forma de vida, que é o que forma a biosfera, né? Bom, galera, como vocês podem ver aqui é uma tabela onde eu selecionei aqui os exemplos. Tudo que eu fui falado aqui está aqui nessa tabela, para você ver como dá início à formação, à origem, né? A origem dos seres vivos da vida, como é formado os níveis de organização, né? Pra você ver, começa desde o átomo, da menor parte, passa para a molécula, da molécula forma a organela, da organela forma as células, das células formam os tecidos, dos tecidos formam os órgãos, dos órgãos formam o sistema, do sistema forma o organismo forma a população, da população forma as comunidades, o nosso ecossistema e termina na biosfera, né? Que é o nosso bioma, onde tem toda espécie viva, né? Essa aqui é um exemplo da tabela onde está aqui mostrado aqui para vocês a sequência correta. Começa desde o átomo até a biosfera, né? E essas são a organização. Bom, galera, isso foi só um resuminho básico mesmo na aula. Eu espero que vocês tenham gostado, dê para aprender um pouco. Só nessa tabela aqui já dá pra gente ter uma noção, né? Bom, espero que vocês tenham gostado.